Por que é tão difícil fazer uma fusão nuclear? É isso que eu vou falar aqui hoje. Então, se você gosta desse tipo de assunto, vem comigo que eu vou lhe contar. Mas antes, larga o dedo no like e, primeira vez, se inscreve no canal. Então, vamos lá. Bom, pessoal, a fusão nuclear. Nós sabemos que fusão nuclear é algo que é extremamente difícil. Mas vamos entender primeiro o que é a fusão nuclear. A fusão nuclear é uma forma de energia nuclear, né, gerada quando núcleos leves, né, núcleos de átomos leves, vamos chamar assim, né, que eles se fundem, onde um processo em ação no núcleo acontece, por exemplo, em cada estrelas. Né, várias estrelas acontecem isso daí, inclusive até no nosso Sol, apesar, né, de que o nosso Sol ele não deveria fazer. Mas isso a gente fala um pouco mais depois. Acontece em núcleos de estrelas, isso daí, essa fusão de núcleos leves, tá? Para poder fazer núcleos mais pesados. E libera uma quantidade enorme de energia. Inclusive, a própria energia liberada pela fusão nuclear, ela é maior do que a fissão nuclear. Pasmem, né? Pois é. Mesmo o núcleo da fissão sendo núcleos grandes, o núcleo da fusão, que é pequenininho, ele faz o que? Libera, quando acontece a fusão, uma energia muito maior. Acontece que pesquisadores têm tentado aproveitar a fusão, né, de várias maneiras e reproduzir na Terra de forma controlada. Já temos alguns protótipos já bastante avançados. Quando ela fala assim, a China produziu um sol, né, não sei quantos milhões, 200 milhões de graus Celsius, tal, o que falaram aí, né? Mas acontece que isso aí primeiro não é nem um sol, mas é um processo de fusão. Tá tentando fazer um processo de fusão controlado para que você possa pegar esse controle, né? Ou seja, se você tiver um processo que tenha controle nessa fusão, eles poderão fornecer ao mundo uma fonte de energia segura, né? Vamos dizer assim, bem sustentável financeiramente também e de forma ambiental, sem grandes problemas e de forma abundante, uma energia muito grande, tá? Onde que durante décadas a comunidade científica ela vem buscando, né, fazer realmente a fusão nuclear de forma bem, vamos dizer, bem próspera, bem eficiente, tá? Só que tem sempre uma situação que existe um estado crítico, pois os cientistas estão construindo reatores experimentais que podem ainda um dia, né, demonstrar que realmente pode ser usado comercialmente para gerar uma energia. Aí que seria a coisa boa. Por que, que seria boa? Porque a fusão para gerar energia, ela seria a mesma coisa do que uma usina térmica produzida, por exemplo, a biocombustíveis, por exemplo, a termoelétrica normal, produzida a óleo, carvão, tal, gás, tá? Ou até mesmo a usina de fissão, onde que essa energia ela seria usada para aquecer um fluido e esse fluido se gerar, né, gerar um gerador e esse gerador gerar a energia, certo? Então isso aí seria, só que a energia da fusão seria uma energia muito maior e você precisaria, né, de menos material para poder fazer chegar uma energia de forma, vamos dizer, forma sustentável para a reação, para gerar uma certa quantidade de energia abundante. Agora, o que é a fusão? A fusão, a energia, ela tem sido gerada, por exemplo, nós já tem mais de 50 anos que isso acontece, né? Usinas nucleares, por meio da fissão. A fissão é quando a gente pega, por exemplo, urânio, né? Urânio, você pega ele e dá uma bombardeada nele, né? Uma bombardeada, por exemplo, por nêutrons, tá? No caso aqui, a gente pode usar, tanto faz, nêutrons lentos ou nêutrons, né, mais rápidos. Então, aqui nós usamos mais os nêutrons lentos e o próprio átomo, ele absorve esse nêutron, ele fica instável e quebra. E no momento que ele quebra, o que acontece? Ele gera calor nesse processo. Por que a gente acelera isso? Porque simplesmente quando se fosse esperar a fusão do urânio, né, a fissão, perdão, do urânio natural ia ser alguns milhões, bilhões, 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 bilhões de anos e não ia dar certo. Né? A gente precisa disso para ontem. Então,
aí a gente dá uma acelerada nesse processo. A gente produz um átomo extremamente instável, que ele vai começar a vibrar lá da parte interna, quando ele absorve nêutrons, e vai, né, puf, quebrar. Aí ele rompe, que é a fissão nuclear. Acontece que a fusão, ele é um processo, né, diferente. E no caso, né, até mesmo a fissão, você bombardeia e libera calor no processo e outros nêutrons, e tem então a questão da fissão em cadeia. Agora, a fusão é um pouco diferente, é um princípio oposto. Você não quer quebrar, você quer unir. Tá? Então, é um reator de fusão, vamos dizer assim, você teria que pegar esses núcleos leves, comprimi-los sobre uma intensa pressão e um calor também de forma absurda para poder manter, tá? Para poder chegar e formar. Primeiro, manter eles ali, porque você vai ter, por exemplo, você vai fundir núcleos leves, ou seja, o núcleo ele tem partículas positivas, né? O núcleo ele não é neutro, por sinal. Então aí o que acontece? Ele tem neutro, alguns núcleos podem ter nêutrons, tá? Mas a carga geral do núcleo é sempre positiva. Aí o que acontece? Um positivo com um positivo, o que acontece? Eles se repelem. Aí entra a ação da chamada força coulombiana, né? A força elétrica, que a gente aprende lá no ensino médio, né? Pelo menos deveriam, né? Então acontece que esse processo, né? Onde você tem que manter essa pressão tão grande e essa energia tão grande que acaba, né? Essa energia ela é dita, né? Que é gerado de calor, ou seja, você dá muitos calores para ela, ou seja, você altera essa forma energética, muitos mega electrovolts, electrovolts, para tentar fazer o quê? Romper a barreira colombiana, para que justamente ele forme esse elemento mais pesado. Nesse processo, gere energia. Então, o processo ele deve ser otimizado para gerar mais energia do que consome. Ou seja, você tem que ter um lucro energético. Se você não tiver um lucro energético, não vai ser sustentável, porque não, ou seja, você não vai investir numa coisa para perder. Né? Aí é questão de inteligência. Vai fazer uma energia para, né, uma empresa vai fazer uma energia para poder vender e gerar lucro. Então, mas só que o processo ele é energeticamente desfavorável. Então, pô, você está dando um tiro no pé. Então, a fusão realmente esses processos estão sendo otimizados para tentar gerar eletricidade comercialmente. Só que esses princípios, né, desses combustíveis usados na fusão nuclear, por exemplo, a gente usa muito aqui o deutério e o trítio. São ambos isótopos pesados do hidrogênio. O deutério ele constitui uma fração muito pequena de hidrogênio natural, apenas 0,15% aproximadamente. E pode ser extraído, né, de forma, por exemplo, da água do mar. Tem deutério na água do mar. Agora, o trítio ele pode ser feito a partir do lítio, tá? Que também é abundante na natureza. E uma outra forma também, tá? A gente pode estar tentando também a fusão com hélio. Hélio? Calma, o hélio 3, tá? Então, aí o que acontece? A quantidade de deutério, por exemplo, na água do mar, você pode pegar litros dessa água, mas muitos litros, assim, 1 litro, né, de água do mar pode ter, em teoria, tanta energia quanto uma combustão de 300 litros, né, de óleo. Isso nós estamos falando, não é você fazer hidrogênio tal, não. É por causa do deutério, tá? Só para vocês terem uma ideia. Só que deutério, para ter um negócio suficientemente no oceano para atender às necessidades energéticas do homem, né? Isso aí a gente pode usar esse deutério por milhões de anos tranquilamente. Nós conseguiríamos fazer isso. Então existem pelo menos duas formas conhecidas e bastante utilizadas de fazer fusão, que é construir uma usina de fusão, tá, que suporta imensas temperaturas, imensas pressões. Isso aí é uma coisa que é um desafio tremendo você ter ligas metálicas que consigam suportar isso. Então, por exemplo, esse processo ele produz maiores desafios ainda quando você vai aumentando. O combustível é composto por isótopos, né? Deutério, trítio e tal, e deve ser aquecido a pelo menos 100 milhões de graus. 100 milhões de graus Celsius.
Já pensou? 100 milhões de graus Celsius? Só que é uma temperatura diferente do que a gente sente aqui. Nós sentimos aqui a temperatura termodinâmica, que é resultado, por exemplo, da interação com a umidade do ar, que é uma forma como a gente sente esse calor, que são as colisões com as moléculas devido à pressão atmosférica. Então, ou seja, é totalmente diferente de você pegar uma fusão, por exemplo, e dar, por exemplo, 100 milhões de graus Celsius ali. Nós estamos falando de quê? De uma agitação, de uma energia para o núcleo, para aquela partícula, né? Que seria, no caso, uma energia, né, molecular, uma energia da partícula em si, ou seja, uma energia cinética. Ela teria que se movimentar dentro de um espaço muito pressurizado para poder romper a barreira columbiliana. Por isso que esse negócio de 100 milhões de graus Celsius, pelo menos, porque é uma temperatura até mesmo mais quente do Sol, onde um chamado, né, gás plasma, ele é totalmente ionizado. Sim, meus caros amigos. O plasma, ele pode ter, que é o chamado quarto estado da matéria, ele pode ser parcialmente ionizado, mas quando nós estamos falando de temperatura de 100 milhões de graus Celsius, não há elétron que fique preso a esse núcleo. Sim, ele está completamente sem eletrosfera. E completamente sem eletrosfera, ele não é átomo, ele não é íon, ele é uma partícula. E aí, meus camaradas, lembram lá da partícula alfa? Ah, então beleza. Nós estamos falando que o plasma, então, ele, vamos dizer, ele é posto numa uma temperatura tão alta para criar a fusão. E atualmente os cientistas estão buscando método para atingir essa fusão, né, onde que nós temos dois principais, é o confinamento inercial e o magnético. Onde que nós temos que o confinamento são feixes desses íons completamente, né, ionizados, esse plasma completamente ionizados, ou lasers, né, então, também feixes de laser são usados para comprimir, né, um pallet de combustível, por exemplo, de deutério trítio, né, do tamanho de uma ervilha, vamos dizer assim, um grão de milho, uma coisa bem pequenininha, tá? Uma densidade extremamente alta. Pois é. Então você tem que ter essa pressão, você tem que dar a energia a ponto chegar a um ponto crítico que é atingido, e essa quantidade, essa massa composta por esses átomos, ele acaba fazendo o quê? Expulsando os elétrons, ele muda o estado da matéria dele, onde que esse aquecimento, né, até mesmo ele pode ser infringido, tá? E acaba tendo esse ponto crítico atingindo uma inflamação, né? Aquecimento também por ondas de choque. E essas usinas de fusão, elas têm usado técnicas que podem pegar esses pallets de combustíveis várias vezes, né, e usando, várias vezes por segundo o calor resultante é usado para gerar vapor. Né? É isso que a gente quer. E o outro, né, o sistema de confinamento magnético, onde eletroímãs, né, muito potentes, tá? Tem que ser bastante potente, é usado para conter o plasma. Lembrando, o plasma ele é ionizado. E a 100 milhões de graus Celsius, pelo menos, ele está completamente ionizado. Só que, mas espera aí, 100 milhões de graus Celsius ele não teria uma temperatura onde que poderia atingir a temperatura Curie, né, do eletroímã? Sim, temperatura Curie, lembrando aquela temperatura que, por exemplo, um ímã, né, alguma coisa que tem um campo magnético próprio, ele deixa de ter esse magnetismo, ele perde esse magnetismo. Só que eu volto a dizer, é a diferença entre temperatura termodinâmica e temperatura molecular. E aí você também não vai colocar o campo tá aqui a 100 milhões, você vai botar aqui do lado. Não, você deixa um pouco uma distância, um campo magnético muito forte para tentar prender. Então você prende esse plasma, né, onde que opções, né, existem, muitas promissoras, e você tem um plasma a mais promissora, né, é chamada de tokamak. Tokamak. Isso aí é como se fosse uma rosquinha. Né? Você prende, você prende o plasma numa câmara em formato de rosquinha, tá? Que é uma poderosa corrente elétrica também induzida no plasma, resultando um aumento na temperatura. E o plasma também ele é aquecido por sistemas, por exemplo, auxiliares de micro-ondas, de ondas de rádio, partículas, por exemplo, aceleradas, tal. Ou seja, tem algumas formas
de aquecê-lo. E nesse processo as temperaturas podem ir a várias centenas de milhões de graus centígrados quando são, né, alcançadas tal. E aí nós estamos falando justamente dessa energia. Beleza, agora que eu sei o que é fusão, agora por quê? Por que que é tão difícil? Aí agora nós vamos lá. Porque o experimento em si, é, ele não é perigoso. Pra você ter uma ideia. Ao contrário da fissão nuclear. A fissão nuclear é menos energética, mas mais perigoso. A fusão ela é difícil de fazer. Nós entendemos mais ou menos como é que faz. Agora, se você juntar material radioativo suficiente no lugar, ele pode sofrer fissão espontânea. Ele pode sofrer fissão espontânea e dependendo da quantidade e tal, e se um material tiver um muito juntinho do outro, e dependendo da quantidade de fissão espontânea, você pode gerar uma fissão espontânea em cadeia. Tá? Ou seja, pode ficar descontrolada. Agora, a reação de fusão ela é muito mais difícil de fazer. Por quê? Os núcleos atômicos, eles estão, por exemplo, estão lá, beleza, tranquilão, só que aí você tem que dar energia para ele. Porque senão eles vão se repelir. Senão eles vão se repelir e não vão fazer fusão. Aí vocês estão dando lá, chegou e conseguiu lá os 100 milhões de graus Celsius. Tá lá, deu os 100 milhões de graus Celsius, aí você tá lá no seu laboratório, de repente faltou luz. Oh, faltou luz. Você perdeu a energia que estava dando para aquela amostra. Aí o que acontece? Você perde. Ele não faz fissão. Então não há reação nuclear para acontecer. Por quê? Porque ela perdeu, né, para a barreira columbiliana. A barreira columbiliana venceu. Você não conseguiu dar energia suficiente para que isso possa ser. E aí o que acontece? Nós teremos o que? A fusão nuclear é difícil porque você tem que dar temperaturas extremas, ou seja, uma energia extrema para aquela partícula. Tem que ter uma pressão muito intensa. Você tem que ter um confinamento do plasma. Você tem que superar a repulsão eletrostática, onde que justamente esses núcleos atômicos dos isótopos do hidrogênio lá, do lítio e do deutério, eles são carregados positivamente, como eu falei, eles se repelem. Então, para aproximar suficientemente e se fundirem, você tem que dar essa energia nessa pressão para eles colidirem. E se alguma coisa acontecer que você perca essa situação da energia, o que acontece? Você perde, né, a questão da fusão. E mesmo assim, dependendo da situação, por exemplo, como eu falei, o nosso Sol ele não era para fazer fusão. Só que ele consegue fazer fusão por causa de um negócio, o efeito tunelamento quântico, o efeito túnel quântico. Que é um fenômeno lá da mecânica quântica, tá? No qual partículas elas podem ser transportadas, elas podem transpor um estado de energia clássico, ou seja, ele seria classicamente proibido para aquilo. Então, literalmente, você tem esse escape que pode escapar de regiões cercadas de umas certas barreiras potenciais, também potenciais essa energia cinética que ele teria que ter acontecido, ou seja, essa velocidade, essas mega eletronvolts, essas temperaturas, caso, né, que você, quando você fala da temperatura da partícula que você está dando energia para aquela partícula se movimentar, e aí é que vem o grande problema, tá? Quando você tem isso daí, do tunelamento, às vezes, tá, você pode fazer com que essa partícula, de repente, ela emite, ela consegue simplesmente romper essa barreira. Vocês querem ver um exemplo? Quem tá aqui no canal já viu decaimento radioativo, decaimento alfa. Como eu expliquei, como a partícula alfa se forma dentro do núcleo e é expelida pelo núcleo através de um tunelamento quântico. Por isso que demora muito tempo, principalmente se o núcleo não for tão estável. Aí nós temos a fusão nuclear e também, no caso do Sol, acontece por exemplo, por tunelamento quântico, memória flash. Nós temos até um microscópio de corrente de tunelamento quântico, um microscópio de tunelamento. E aí o que acontece? Né? Além disso tudo, onde que a repulsão eletrostática, se acontecer algum BO e você não conseguir fazer a pressão e nem dar energia,
ela não vai fazer a fusão. Se não fizer a fusão, não vai gerar energia, não vai ter problema. Agora, a segurança, se algo der errado, não tem mais calor. Se algo der errado, a fusão não vai ter mais calor, não vai ter mais energia, não vai ter fusão. E nós temos o seguinte: quando nós conseguimos fazer essa fusão, a energia termonuclear é enorme e pode acontecer de ser incontrolável. Tá? Então, esse também é um dos grandes problemas. A gente tem que fazer isso de forma que seja controlada, tem um certo limite de controle, para que a gente tenha que simplesmente não ter um acidente se fizer a fusão. Tá? Então, alguns desafios ainda temos, como por exemplo, as fragilidades das ligas, como por exemplo tungstênio. Aí usam também, tentam usar a liga de tungstênio com nióbio, com outras coisas mais, para tentar segurar a fabricação de materiais de atividade reduzida em larga escala. O próprio plasma colidindo, né, com parede de reator pode também ter problemas. Nêutrons colidindo contra a parede do reator. Tá? Pode acontecer. Bem, então, esses são os grandes percalços da energia de fusão. Só que, meus amigos, a energia de fusão vai ser do cacete. Pensa de uma forma abundante de energia, eficiente e sem ter grandes problemas, como por exemplo teve até mesmo parques eólicos. Isso não vai dar em nada. Isso aí, ó, vai ser passado. Energia solar. Acabou. A fusão apareceu, mata todas elas. Tá? Até mesmo a fissão. Porque a fissão, apesar de ser todas as energias hoje em dia, pessoal, mesmo com o problema da fissão, ela é a que menos mata por terawatt-hora gerado. Durma com barulho desse. E é também a que menos gera poluição. E aí, por causa de propagandas, né, de pessoas que não conhecem, tem medo de radiação, que tem medo disso, acaba sendo meio que demonizada a energia nuclear. Ah, mas o resíduo nuclear. Sim, o resíduo nuclear pode ficar alguns milhões de anos emitindo, tal, ainda ativo. É só a gente ter a questão do reaproveitamento ou da reciclagem desses elementos. E sim, alguns deles são muito possíveis, mas ainda são muito caros, então o investimento nisso seria muito interessante. E aí, né, mas não tem, basta deixar guardado. A quantidade, né, de energia que você coloca numa usina nuclear é muito material em si, é muito menor do que, por exemplo, numa usina térmica. Tá? E também é uma das coisas que no futuro próximo nós teremos grande problema, né, será com a reciclagem dos painéis solares. Pensem nisso. Tá? E a usina de fusão será a nossa energia que vai dar uma liberdade tremenda e vai dar, por exemplo, a forma de. Imagina uma energia de fusão sendo feita, uma tecnologia que a gente consiga colocar isso em espaços pequenos, um container, por exemplo. A gente pode até sair do nosso planeta levando a nossa energia já dentro de uma maleta, né, entre aspas, e já fornecer, por exemplo, numa colônia em Marte. Beleza? Então é isso aí. Valeu. Um forte abraço a todos vocês. Deixa o dedo no like se gostou, manda um recadinho. Até a próxima.